Irmãos, um bom dia para vocês que vão me assistir nesta terça-feira. O evangelho dessa terça está em São Marcos, capítulo 2, versículos do 23 ao 28. Em um dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhes: Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros? E dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho dessa nossa terça-feira, Deus vem aqui nos ensinar, ter tempo em servir a Deus. Meu amigo e minha amiga, nós hoje comemoramos o dia do mártir de São Sebastião. São Sebastião é um exemplo de que ele foi um mártir que morreu por causa do Evangelho. Ele morreu para servir a Cristo. Morreu lá a depender, levando umas flechadas, se eu não me engano. Mas ele também é um santo que foi um mártir por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Então, aqui no Evangelho de hoje, igual o título de hoje Deus falou, Deus nos ensina a ter tempo em servir a Deus. São Sebastião, ele era um homem, ele andou até mesmo sendo um soldado romano, mas naquele tempo, ele servia lá sendo soldado, ele serviu mais não igual mexendo com armas ou dependendo matando gente, não. Ele serviu, mas em especial a Cristo. Lá, ele ensinava as pessoas a rezar. Inclusive, ele foi um grande mártir por causa que ele tentou ensinar muitas pessoas a se converter, a largar dessas coisas de guerra e a rezar por muitos. Inclusive, ele foi até mesmo perseguido pelo próprio rei lá, pelos soldados, quando descobriu que ele não estava muito servindo assim na guerra, mas sim estava servindo para Cristo, rezando pelos outros e testemunhando o Evangelho, fazendo muitos se converter e largar da guerra. E ele acabou sendo perseguido e com isso acabou sendo martirizado por flechadas e também por apredejamento. Então, ele foi um santo no sentido da fortaleza. Ele teve fortaleza, teve força em servir a Deus, mesmo correndo perigo lá nesta guerra. Ele, mesmo os soldados, o rei depois descobriu que ele estava não servindo na guerra, mas sim servindo a Cristo. Ele foi flagelado, foi perseguido, mas ele teve força e não desistiu do Evangelho. Hoje, aqui no Evangelho, também Deus vem aqui nos ensinar. Os fariseus, logo perseguindo Jesus Cristo, falam: Veja, eles estão fazendo coisas que não poderia fazer no sábado, que era trabalhar. Antes de Jesus Cristo ser morto, o sábado era um dia santo, que era dia de guardar o sábado. Mas aqui eles estavam trabalhando. Mas aqui entra uma lógica aqui que logo Jesus Cristo fala. Eles aqui, os fariseus, eles estavam criticando, falando que os discípulos não estavam guardando o sábado. Mas ali está ali um porém. Os discípulos sim já estavam totalmente guardando o sábado 100%. Por quê? Os discípulos estavam com o próprio dono do sábado, que é quem? O Senhor. Jesus Cristo é o dono do sábado. Porque o sábado para eles, os fariseus, era o tempo de rezar, rezar para Deus, tinha um tempo a sós com Deus, estar em comunhão com Cristo. Mas ali estava o verdadeiro Cristo que eles não reconheciam. Ali estava Deus, estava Cristo, o dono do sábado, que os fariseus não reconheciam. Mas sim, os discípulos já estavam reconhecendo que eles sabiam que ele era o Messias. Aqui entra a parte. Os discípulos sim, não quebrou o sábado, mas eles respeitou ainda mais o sábado, porque estava
Eles estavam já servindo o próprio dono do sábado. Meu amigo e minha amiga, igual o evangelho, o título vem nos ensinar, ter tempo em servir a Deus. Foi o que Mártir São Sebastião fez. Ele não serviu lá na guerra para matar, não, mas ele tirou o seu tempo para servir a Deus durante a guerra, pregando o evangelho, ensinando o caminho da conversão e convertendo muitos soldados. Igual quando o rei descobriu, perseguiu São Sebastião e acabou matando ele com flechadas e pedradas. Mas São Sebastião não desistiu. Antes dele ser martirizado, ser morto, a primeira vez que ele foi perseguido pelos soldados, pelo rei, ele acabou sendo preso, foi um pouquinho martirizado, mas não chegou a morrer. Ele chegou perto da morte, mas uma mulher encontrou ele, porque está nas histórias. Uma mulher encontrou ele e cuidou dele, e ele se recuperou e voltou a servir a Cristo. Mas na segunda vez que os soldados e o rei descobriu, dessa vez ele não saiu são, ele foi morto. Mas São Sebastião não desistiu de tirar o tempo e servir a Cristo. E é o que hoje, uma frase dele fala assim: ele serviu ao exército de Roma, mas com o propósito de fortalecer aos cristãos, mostrando que não se pode servir a dois senhores, apenas a Deus. Olha só que um ensinamento de São Sebastião. Ele servia ao exército de Roma, mas no sentido não para ensinar, mas não para matar os outros, mexer com arma, não. Olha só que com o propósito de fortalecer os cristãos. Ele servia lá dentro do exército, igual eu falei. Logo, o rei descobriu que ele servia escondido, mas não no meio da guerra para matar, não. Ele servia lá no meio lá da guerra, mas para fortalecer os cristãos, ou seja, ensinando ele a se converter, que o verdadeiro caminho de Deus não era ir para a guerra matar os outros, não, mas era amar, perdoar e servir a Cristo. É aqui entra a parte que desse propósito, igual falou aqui, que ele fortalecia os cristãos. São Sebastião fortalecia os cristãos porque ele ia e ensinava o caminho da conversão, ensinava a palavra de Deus, mas ele falou que o rei descobriu e foi e matou ele pela segunda vez. Então São Sebastião já nos deixa claro um propósito de fortalecer os cristãos, seja ensinar qual é o verdadeiro sentido. Esse sentido de guardar o sábado é isso, é estar servindo o próprio Cristo, levando a palavra de Deus e praticando o que Deus nos ensina. Então que nós possamos fazer que nem São Sebastião, tirar o tempo para servir ao Senhor do sábado, mas servir não no sentido de servir o mundo, não, é servir o próprio Cristo. Só de você estar com Jesus que você já está guardando o sábado. Um sábado não é totalmente só de descanso, não. É de você servir a Cristo. Só de você ir na Santa Missa e receber a Eucaristia. Isso você já está servindo. O servir o sábado não é só rezar, não. Mas sim você receber a Eucaristia. Você está junto de Jesus Cristo. Foi o que aqui Jesus Cristo aqui no Evangelho falou. Por isso Jesus Cristo falou, eu sou o Senhor do sábado. Os discípulos aqui não estavam quebrando o mandamento do sábado, não. Por quê? Porque ele já estava já com o próprio, ele já estava já obedecendo o sábado, que é o quê? Ele já estava tirando o tempo para o Senhor, que era servir Jesus Cristo, porque ele era o dono do sábado. Esse é o sentido de servir o sábado, de guardar o sábado é o quê? O significado de guardar o sábado não é descansar, mas sim servir Jesus Cristo, servir a Deus na igreja, buscando especialmente a Eucaristia e servindo Deus e servindo a Cristo dentro da igreja. Isso é guardar o sábado. Isso é tirar tempo ao Senhor, é servir a Deus, é você estar ao lado de Jesus Cristo, servindo a Ele com amor e com carinho, obedecendo o Evangelho. Com Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixe o like a quem deixou, se inscreve no meu canal como é inscrito, ative o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa terça-feira. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.